Fala pessoal, tudo beleza? Bora para mais uma análise e fechamento de mercado. Hoje, dia 23 de maio, quinta-feira, começando aqui com o dólar. Bom, no dólar, pessoal, hoje minha cabeça era para compra, eu não pensava em vendas no dólar. Então isso me fez comprar na abertura nessa região, um trade de mão pequena. Acabei estopando então por aqui, depois eu recomprei aqui, estopei curto aqui abaixo dessa barra que eu considerei uma ignorada, e depois eu acabei comprando novamente nessa região e segurando até aqui. Então, acabei estopando esse trade de cerca de 6 pontos. No geral, fiquei cerca de 10 a 12 pontos de stop. E depois que eu vi que o mercado gerou para mim esse candle aqui, ao me estopar, eu vi que realmente o mercado estava se configurando para uma compra. Porém, eu acabei entrando em outros trades que não eram tão válidos quanto esse. Por que que esse era mais válido que o outro? Esse candle aqui que me estopou, aquele terceiro trade que eu citei, foi uma barra de exaustão. Se você pegar esse volume aqui, ele foi maior do que os anteriores, então eu considerei como uma exaustão. Então, depois de considerar que isso aqui foi um candle de exaustão entre o candlestick, faixa de preço e o volume, eu observei também o IFR aqui nos 5 minutos, entre esses fundos maiores e a divergência com esses fundos menores. Então, isso aqui me deu um viés de compra ainda no dólar. Então, por conta disso, eu acabei comprando novamente nessa região, rompendo então essa barra de exaustão. Foi quando o mercado ele gerou seu deslocamento, pagou meu stop nessa região, e acabei encerrando, finalizando o trade nessa outra mínima. Ou seja, o mercado ele recuou um pouco, bati a parcial e depois eu fiz a saída total nessa região, pagando aí meu stop e deixando o dia com lucro. E o que eu espero para o dólar para amanhã, tá, pessoal? Aqui no meu layout de médias móveis, temos aqui o mercado ele saindo de uma trap zone no dia de hoje, vindo trabalhar acima das médias de 200 e 500 e também acima da de 50 com as médias rápidas 9 e 20 períodos. Porém, o mercado agora está voltando abaixo delas. O que isso dá a entender? Dá a entender que o mercado, se ele não voltar a trabalhar acima das médias amanhã, podemos ter um repique até essa média de 500, voltando a trabalhar em uma trap zone entre a média de 200 e essa média de 500. Lembrando, esse é os 5 minutos. Aqui no 15 minutos, então, pessoal, o mercado ele vem buscar a média de 500, volta a trabalhar para cima e tem aquela ideia do porquê que o mercado ele não rompeu a 500 e continuou a queda. Vocês precisam entender o seguinte: média de 9 períodos ou de 20 divergentes da média de 500 ou de 200, se não tiver apoio para romper, o mercado não vai. Então, por conta disso, o mercado ele veio com velocidade, buscou a média de 500 e retornou acima da 9 e acima da 20, fechando aqui para nós agora, basicamente nessa região. Ainda tem tempo para o mercado fechar, mas basicamente é isso. Toda vez que você for operar ruptura de média de 500 ou média de 200, você precisa ter então o apoio da média de 9 e 20 aproximado dessa região. Caso contrário, não vai ter apoio para romper essa média móvel. E no dia de hoje, aqui nos 60 minutos, tivemos as médias divergentes, depois um realinhamento com esse PFR e em seguida o mercado acabou travando na região de fechamento e ajuste do dia anterior. E aqui no diário, temos então a projeção. Olha só, pessoal, essa projeção vem dessa barra 97. Por que eu tenho essa projeção dela? Eu faço essa projeção pegando a sua máxima e sua mínima, entendendo que ela foi uma barra com volume. E se ela foi uma barra com volume, eu utilizo então dos seus alvos aqui para trabalhar como níveis de suporte ou resistência. E se você fizer o teste então com barras de volume em zonas de ancoragem, vocês vão perceber isso, que o mercado ele testa o alvo de 100%, volta até o 61, ele vai buscar o 61.8, ele retorna, ele utiliza desses alvos aqui como suportes e resistências. E no semanal, pessoal, perceba, temos aí o realinhamento da média de 9 períodos com a 20, foi o que eu citei. O mercado sobe com volume, desce num pullback sem volume, estou aguardando então uma retomada. Perceba, essa barra 19 teve volume, dá para utilizar também a projeção, como eu citei, dessa barra aqui na barra 19, só que para ativar precisa perder a máxima. E essa máxima está na casa aqui dos 5.186. Perdeu essa máxima, você pode projetar os alvos através dessa barra. Como eu citei, ela é uma barra de amplitude e de volume. E falando um pouquinho do índice, tá, pessoal? Acabei executando apenas um trade nele hoje, sendo ele uma venda, onde o contexto foi o seguinte: médias estavam com uma memória descendente, então eu imaginava que o mercado ia continuar vendedor para o dia de hoje. Eu pego a máxima e mínima dessa primeira barra do dia e utilizo como uma referência também. Observe, eu tenho até um retângulo marcado e entre isso eu tenho a região de 50% desse trade range. Então eu entendo que se o mercado trabalhar abaixo de 50%, rompendo essa mínima da primeira barra, o mercado poderia fazer preço aqui para baixo. Então a princípio eu vendi nessa região, aí depois da defesa da VWAP, eu enchi a mão nessa outra região. O stop aqui acima, um stopzinho um pouco caro, mas sem problema nenhum, dentro da gestão de risco. O mercado então ele volta a trabalhar essa região, cai, e nessa que ele cai arma para mim 1, 2, 3 de venda, mas eu já estava vendido nesse nível de preço. O mercado então ele perde fundo, dá uma arranhada por aqui, faz a troca de polaridade e inicia o seu movimento de queda, até que eu faça a parcial
nessa região aqui que é 100% de uma projeção em A, um espelhamento em A no caso, que seria desse topo e esse fundo, alvo cravado de 100% do seu movimento. E em seguida eu finalizo meu trade de venda nessa região aí com cerca de 1000 pontos no dia de hoje. E depois o mercado ele até cai um pouco mais, ele mostra para nós uma espécie de bandeira, só que aí ele não mantém o deslocamento, até porque ele já tinha caído aqui pela manhã e o dia anterior foi só queda. Então o mercado ele veio buscar esse fundo isolado e retornou aí para essa região de faixa de preço. Essa faixa de preço é uma faixa macro, que vem lá do dia 16 de abril. E o que eu espero do índice para amanhã? O índice, pessoal, ele está fechando nessa região, em uma zona flat. O que eu posso considerar aqui? Posso considerar esse fundo com esse outro fundinho e posso considerar também esse fundo aqui do dia anterior com a máxima dessa região. Dá para nós, então, uma espécie de range, ou seja, o índice ele pode trabalhar aqui entre essa resistência, esse suporte, essa resistência, esse suporte. A perda dessa faixa de preço pode gerar um deslocamento na ponta compradora, mas a perda desse fundo pode gerar um deslocamento na ponta vendedora. Eu imagino ainda que ele vai continuar perdendo fundo, tá? Já vou explicar para vocês o porquê. Aqui no 15 minutos, mesma coisa, trading range marcado, médias abertas com uma memória descendente, mercado totalmente vendedor, 60 minutos, mesma coisa, mercado defende no fundo isolado dessa barra 3 do dia 23. A ideia agora é o mercado, se ele romper essa média de 9, ele tem um espaço para chegar até a média de 20 aqui dos 60 minutos, pagando aí cerca de 560 pontos. No gráfico diário, então, temos aqui uma ativação, pessoal, uma ativação onde o mercado ele pode continuar então seu deslocamento aí na ponta vendedora. Só que ele precisa perder a mínima dessa barra 9. A barra 98 ela foi uma barra com volume. Eu vou mostrar para vocês nesse gráfico aqui de bandas de Bollinger, que vocês vão perceber o seguinte: foi uma ignição na banda inferior, sinalizando que o mercado tem espaço para cair, que ele quer cair, e também dentro aí de uma região de vácuo. Como assim vácuo? É uma região de gap que ficou aqui no mês de novembro do ano passado. Então a gente tem um espaço para cair até lá de 2.000 a 3.000 pontos para fechar esse gap. Lembrando, é um gap que vem lá de novembro do ano passado. Sinal que o mercado ele vai entrar volatilidade e a perda dessa barra 99, né, que seria esse fundo isolado, gera esse deslocamento. Ou seja, pode ser a projeção dessa barra de ignição o nível abaixo amanhã. Uma outra coisa importante é que a média de 9 dá ancoragem por baixo da 20 e a 20 pode realinhar com a 9 para continuar a queda. Em caso de compra, o mercado ele precisa perder a máxima amanhã, vir buscar essa 9 e depois que a 9 esteja alinhada com a 20, o mercado continue seu movimento de baixa. Caso contrário, você pode ter uma inversão de movimento e o mercado voltar comprador. Então, essa barra 98 do diário, enquanto ela estiver perdendo esses fundos, a ignição está ativada. Até 50% dela ainda é uma possível ancoragem com médias móveis para continuar sua tendência de baixa. Já que no semanal, mesma coisa, estamos rompendo uma LTA macro, onde a sua projeção, espelhada 100%, cabe até a região dos 112, 115 mil, 110 mil, mas a princípio, como mexemos com intraday, alvo média de 500, 123 e 500 e aqui no suporte na casa dos 120, 119 mil. Bom, eu acredito que seja só isso. Esse foi o meu racional dos trades e a minha análise para hoje e o que eu espero para amanhã. E amanhã a gente está de volta. Valeu!